A sua câmera é aquela. Olá, queridos, sejam bem-vindos ao nosso novo canal, novo meio de comunicação, aliás, a nossa nova voz dentro da comunidade católica Nossa Senhora de Nazaré, em Vitória do Mearim. Nós somos a Pascom, eu e a minha companheira, que já se apresenta, e nós iniciamos essa ideia para conversarmos com você, para falarmos, você daí, de onde você nos acompanha, da sua casa, do seu trabalho, né, de qualquer que seja o ambiente, para falar sobre fé, falar sobre a vida, falar sobre as experiências que nós temos todos os dias, mas inclusive nesse ambiente religioso. E nós iniciamos essa ideia de podcast justamente para recebermos os nossos convidados, conversarmos entre nós. E hoje nós recebemos aqui conosco uma presença ilustre, né? Uma convidada excepcional que tem muitas experiências de vida, que tem uma bagagem nas costas, digamos assim, de vivência católica, de vivência familiar, e que vai partilhar um pouco disso para a gente, né? Como eu já falei, nós somos da Pascom, meu nome é Lucas, e a gente inicia esse novo projeto junto com a minha amiga aqui, que está do lado, né? É isso aí, Lucas. Boa noite, pessoal. Eu sou a Jéssica. Hoje a gente tem como convidada a dona Luzimar, que vai contar um pouco da sua história na nossa paróquia e um pouco da sua história de fé e caminhada até aqui, que é bem longa. Pois é, e a gente gostaria, agora nesse momento, que a senhora se apresentasse um pouquinho para a gente, para as pessoas que nos acompanham, né? De onde surge Luzimar como pessoa, como cristã, o que faz, quais os cargos, por exemplo, que já ocupou dentro da igreja, né? Então, a senhora pode ficar à vontade. Boa noite, Lucas. Boa noite, Jéssica. Boa noite, queridos ouvintes. É um prazer fazer parte deste momento, de fazer mais esta história aqui com vocês, na minha caminhada de cristã, esta caminhada de fé. Luzimar. Quem é Luzimar? Luzimar é uma pessoa simples, do dia a dia, casada, bisavó, que vem numa caminhada dentro da igreja desde 1984. Não assim, como missionária, participante de grupos dessa data. Sempre fui católica, graças a Deus, viu, Lucas e Jéssica, amigos. Sempre fui católica mesmo, cresci nesta religião. E a minha caminhada assim de viver essa missão começou, eu digo, que foi um chamado mesmo. Quando eu perdi a minha filha, né? Perdi a minha filha e fui convidada pela senhora Daíse, que Deus a tenha, para o clube de mães, e daí começou a minha caminhada, viu, Lucas? E aqui estou. E de lá para cá, vivenciando nos grupos como o Grupo Alain, associada a Leigas da Misericórdia, fui secretária do Clube de Mães, participei do grupo de jovens, aí antes do meu casamento, quando eu estudei no Instituto, começou assim mais ou menos, não foi muito. E de lá para cá fui coordenadora do CPP durante 7 anos, tá? Depois fui fazer a minha faculdade, meu curso superior, e deixei a coordenação, fiquei na Pastoral do Batismo, depois fui preparada para assumir as preparações para o sacramento do matrimônio, e aqui estou até hoje, nesta caminhada. Que é linda. Graças Linda. a Deus, né? Eu Linda. amo de paixão, assim, eu me sinto feliz. Todos os dias dobro os meus joelhos e agradeço ao Pai e à Nossa Senhora. Gratidão mesmo de viver essa missão, de me doar ao serviço do Senhor.
mesmo com o meu trabalho, a minha profissão, como trabalhei 12 anos ainda antes de eu casar, na parte de enfermagem. Trabalhei 32 anos no Instituto Nossa Senhora de Nazaré como secretária, depois diretora e professora, mas nunca deixei a minha missão. E o interessante assim que eu fazia tudo para conciliar e dava certo. E deu certo, está dando certo. Graças A Deus. Mas para dar certo, a senhora precisou passar, ser iniciada, digamos assim. Eu queria que a senhora contasse então um pouquinho para a gente de como foi o seu início de caminhada, né? A senhora até citou um pouquinho aí no início da sua fala, Sim. mas para a senhora dizer como foi o início da sua caminhada, teve alguém que foi lá, que buscou, que puxou Dona Luzimar, que serviu de inspiração, né? Alguém que lhe ajudou de fato a entrar na caminhada de fé da igreja, algum parente, algum amigo, que lhe introduziu nesse universo ou não? A senhora começou sozinha e foi buscando? Assim, Lucas, eu sou arariense, ou seja, nasci no município de Arari, no sítio, onde vocês são conhecedores, onde começa toda a história Da nossa paróquia. da nossa paróquia de Vitória do Mearim. Eu sempre digo, Vitória do Mearim, ela nasce, ela é conhecida a partir de quando foi fundada a nossa igreja. Quando Cunha dessa, não é? Chega nestas terras, inicia-se lá. Como eu já falei, eu sempre fui católica, eu sempre estava ali, participando das missas, fiz minha primeira Eucaristia, fiz minha crisma em Arari. Padre Clodomir fez minha primeira Eucaristia, e depois veio o Bispo Dom Mota, que veio São Luís para fazer a nossa crisma. Então, dali começou, aí eu sempre nessa caminhada, mas como eu já citei, já quando eu fiquei grávida ou seja, a minha terceira gestação, eu perdi a minha filha. Então, eu estava assim, muito abalada da Izzy, que era muito amiga e comadre da minha sogra. Ela me convidou, ela disse, vamos para a igreja que você está muito voltada para sua filha, você já tem 2, você já pensou, se você tivesse morrido, quem ia ficar com sua filha? Porque eu tive uma hemorragia, fiquei em coma mais de 3 dias, tá? Minha filha ficou com problema, depois ela faleceu. E daí eu comecei nessa caminhada, através da Izzy Correia, vindo para o Clube de Mães. Daí, pronto, foi só puxar esse fio, através dessa grande amiga que eu sempre cito. A minha caminhada veio de Daís. E me firmar nessa caminhada. A gente pergunta porque geralmente a gente sempre tem um ponto de partida para tudo que a gente vai fazer, né? Certo. E aí, geralmente, sempre é alguém que é usado para nos puxar, para nos levar. Porque muitas vezes nem todo mundo nasce em berço, por exemplo, religioso, católico. Graças a Deus tem sempre aquelas pessoas que recebem da família e tudo mais, mas outras é preciso acontecer um momento impactante na vida da pessoa para que ela seja puxada, né? Para que ela acorde. Exatamente. Para que ela possa fazer, vamos dizer, fazer uma meditação da sua vida, do que ela está passando, do que ela está vivendo, para poder acordar e vivenciar a sua espiritualidade. Eu sempre digo uma coisa, viu, Jéssica e Lucas, que quando Deus não me levou a minha filha, porque Ele já tinha uma missão para mim. E que esta missão, esta que eu dou continuidade até agora. Tenho 65 anos, me sinto viva, me sinto realizada na minha caminhada. E por último, que eu não disse para vocês, eu exerço, né, o ministério como ministra da Eucaristia.
De fato, Sim. é uma belíssima história, 65 anos de vida, e aí viveu tudo isso. E engraçado é que Dona Luzimar, na paróquia, recebeu o título e o apelido carinhosamente de Livro Tombo. Livro. E aí, quando a gente pensou, por exemplo, nas pessoas que a gente ia convidar para entrevistar, para conversar, a gente pensou Dona Luzimar, porque ela tem bagagem, ela tem uma carreira, digamos assim, né? E ela tem esse apelido carinhoso que foi dado, acho que o Padre Isaac, né? Padre Me Isaac. deu, de Livro Tombo, ou seja, ela tem praticamente a metade da história, digamos assim, da paróquia, não só porque estudou, mas porque tem vivências e experiências. Dito isso, eu queria que a senhora dissesse aqui pra gente um momento, assim, que a senhora percebeu, que a senhora pode partilhar pra gente, né? De uma experiência que a senhora sentiu, que, por exemplo, a paróquia realmente fez a diferença na sua vida. A senhora parou naquele exato momento, assim, e pensou, viu a sua ligação, a sua vida de missão, a sua vida de paróquia, e disse assim, e realmente, a paróquia tem impactado na minha vida nesse sentido. Né? Paróquia é a que a gente fala no geral, né? Uhum, Vida certo. de missão, religiosidade e tudo mais. Então, teve um momento que a senhora parou e disse assim, não, realmente a paróquia faz algum sentido na minha vida? Sim. Quando eu fui convidada pelo Padre Sérgio e Padre Franco para ser coordenadora do CPP. Aí eu me Isso em fiz que a ano? pergunta. Lucas, deixa eu te dizer, acho que lá para 1994, 95, por aí. Aí eu disse, por quê? Aí eu fiquei, eu não posso, padre, estou iniciando a minha caminhada. Aí ele foi e disse assim para mim, ô menina, a gente quando quer, para Deus nada é impossível. Ele disse isso para mim. Aí eu fiquei imaginando, olha, nessa época, Vitória tinha uma extensão muito grande de comunidades. Lagoaçu para cá, tudo fazia parte. Lagoaçu, Bela Vista, Igarapé do Meio. Então, quer dizer, era muito grande. E eu com a Zenilde, assim, também é uma pessoa assim, muito presente na minha vida também, que tem muita força também. Nós sempre íamos com o padre fazer essas visitas. Quando tinha as missas, que chamavam, que ele, para visitar, né, que chamava desobriga, né, para fazer, passar uma semana. E quando era o período, geralmente, das férias, a gente fazia todo esse percurso com o padre. E dali eu fui, assim, me envolvendo. E quando eu fui convidada por ele, já depois de muito tempo, já o Padre Franco já estava aqui, aí eu senti medo. Eu senti medo. Eu disse, como é que eu vou dar conta? Ser coordenadora da CPP com todos esses coordenadores de comunidade. Mas, graças a Deus, me deu força. Ele disse, não tenha medo, você consegue. Eu passei 7 anos Como coordenadora do CPP. como coordenadora do CPP. Quando teve as eleições para desmembrar Igarapé do Meio e Bela Vista, que passou a ser município. Sim. Então, o que aconteceu? Eu estava presente nestas reuniões para fazer toda a tramitação, de passar esse documento, de como fazer, conversar com o pessoal, ajudar aquela comunidade a se organizar com os grupos. Graças a Deus estava lá. Lagoaçu não, porque Lagoaçu, quando passou a ser cidade, já tinha sido desmembrado daqui da paróquia. Era do município de Vitória, mas na paróquia já tinha sido desmembrado. Como agora aconteceu com Coque, né? Sim. E assim eu continuei. Como eu já falei, continuo. Sim. Estou. Dona E eu Luzimar, quero, assim, só fazer uma referência, com licença, pode. meu amigo Lucas, a Segunda falou do livro Tombo. Sabe por quê? Porque quando eu estava na faculdade, eu fiz
um trabalho era para falar sobre as igrejas evangélicas. E nesse trabalho eu descobri tanta coisa linda da nossa paróquia. O trabalho era para falar das igrejas evangélicas. E a Evangélicas, senhora acabou se desdobrando sobre a nossa igreja. conhecendo muita coisa da nossa igreja. E sempre eu conversava, quando nós estávamos em reuniões, e conversava com o padre Isaac, e foi falando e tinha alguma dúvida. Eu sempre gostei muito de pesquisar e tirar dúvida. O Washington Cantanhede sempre também me deu muita assim, orientação sobre isso, que eu sempre fui curiosa nessa parte. Eu fazia as anotações, e com isso eu fui descobrindo as coisas, e eu tomei Apelido. este título. Título de livro tom. Engraçado, que não é só padre Isaac, como o padre Luiz, né? Que é do jurídico da nossa diocese, quando ele chega, cadê o livro tombo? Eu acho que hoje em dia, na paróquia, ou acho que na diocese, não tem uma pessoa que, Luzimar, não tem quem não associe, né? Livro tombo e conhece toda a história da paróquia e aquela coisa toda. Dona Luzimar, então, se eu perguntasse para a senhora, se não, que eu estou perguntando, né? Como a senhora descreveria, então, o seu desenvolvimento dentro dessa realidade de vida paroquiana, digamos assim, de igreja? Como a senhora descreveria o seu desenvolvimento até aqui, ao longo dos anos, né? Como a senhora se vê como pessoa que participa da igreja, que frequenta aquela coisa toda? Como a senhora se avalia, digamos assim? Realizada. Tanto a minha parte social, como familiar e como cristã. Porque, como eu já falei, não foi fácil. Eu estar com pessoas não é fácil, ainda mais como eu sempre estava envolvida com pessoas que já tinham uma caminhada muito mais do que eu, tá? Nesse período do Padre Sérgio, tinha pessoas muito antigas, mas assim, com a conversa, com o diálogo, com o carinho, eu conquistei todos eles e fui conquistada por eles. E até hoje tem pessoas, como tem Pedrinho lá de Coque, tem seu Jaime, que é de São Lourenço, assim. São pessoas que hão de me ver o respeito que eu tenho por eles e o que eles têm por mim. Nós temos uma ligação muito forte, um carinho muito forte. Também Zé Ferreira, de a gente viver essa caminhada. Então, foi um aprendizado assim, de todos os meios, social, educacional e espiritual. Como eu te disse, realizada, me realizei. Esses 3 âmbitos, eu acho que mesmo só não consegue perceber, ligar, juntar, digamos assim, nesses 3 âmbitos, por exemplo, social, espiritual e... Agora o terceiro? É familiar, porque assim, a minha família sempre me deu apoio, sempre me apoiou. Você não vê muito, meu esposo está do meu lado, mas onde precisa ele está comigo. Ele me leva, ele me acompanha, ele vai me buscar. Então ele me dá esse apoio. Agora, eu saí para cá, eu disse assim, tenho uma missão. Ele disse outra, eu disse, graças a Deus. Aí ele foi e disse para mim, tu quer me te levar? Eu disse, não, dá para me andando mesmo. Então, com isso, ajuda nessa realização. O apoio. O apoio da família não tem outra coisa melhor, gente. Dona Luzimar, deixa eu perguntar uma coisa para a senhora, então. Fique à vontade. Digamos assim, teve algum momento da sua caminhada de igreja que a senhora já perdeu os estribeiras, digamos assim? Que a senhora já, digamos assim, foi no seu limite com alguém? Porque na caminhada tem dificuldade, aí a senhora até disse assim, lutar com pessoas não é fácil, é um pouco difícil, né? E aí, teve algum momento que a senhora se impactou ou se estressou, perdeu mesmo a paciência com alguém, ou com alguém, digamos assim? Não cheguei a perder a paciência, mas fiquei muito chateada.
Aí, Lucas, é que entra a nossa fé. Aquele sim que você dá para a missão. Como assim, Dona Luzimar? Muito chateada. Fui para diante do Santíssimo. Fiquei de joelhos aos pés do Santíssimo. Pedi paciência, sabedoria e entendimento. E consegui, né? Consegui passar por cima Consegui da passar. dificuldade, Até digamos hoje, assim. olha, Lucas, como vocês sabem, hoje sou uma das coordenadoras do festejo de 2024 e com algumas mudanças que nós estamos com o nosso novo pároco, e claro que tem algumas pequenas mudanças, e nós é já uma paróquia de 301 anos, e que já vem, que cada padre que entra vai mudando aos pouquinhos, mas uns aceitam, não aceitam, e agora com essas mudanças pequenas, mas são mudanças que para melhorar, que a gente senta, a gente vê que é o melhor e que muitos não entendem, que a gente começa a falar, começa a explicar. Aí fico pensando, mas será que vai dar certo? Isso não pode acontecer, não pode haver essa mudança. Eu disse, mas pare e pense como vai ser melhor. Aí a gente tem que ter jogo de cintura, como diz o ditado, Sim, para que os nossos irmãos, né, nossos amados irmãos, procure ver também que nós temos que mudar. Nós estamos no século XXI. São mudanças, e essas mudanças em todos os âmbitos que a gente vive. São ideias novas, tá? Então, são momentos novos que a gente tem que acompanhar. Mas só que não é de qualquer jeito, tem que parar, pensar e ver como fazer para que seja melhor do que o sim. passado, né? Por isso que eu te digo, tem que saber trabalhar com o povo, tem que saber conversar, e a gente se chateia, sim, muito. Mas é isso, é fé, oração, Exatamente. A E ajuda muita do Espírito. paciência. muita paciência e Pra- Aí, caminhar. para deixar a Jéssica falar também um pouquinho, né, Jéssica? Eu vou fazer uma última perguntinha aqui para a senhora. E aí depois eu deixo ela livre para À dizer o que quiser. vontade, À né? vontade, tá Muito bom? bem, Dona, Lucas. Dona Luzimar, qual a história assim mais inspiradora que a senhora vivenciou e presenciou, assim, digamos, dentro da paróquia? Qual a figura marcante, se a senhora puder também citar, né? Uma figura marcante, digamos assim, um momento marcante, né? E uma figura marcante, né? Que a senhora presenciou dentro da paróquia que pode, sim, refletir, digamos, refletir o espírito da comunidade. É uma pessoa que marcou a sua caminhada, marcou a vida da paróquia, em um momento que a senhora diz, essa história aqui se encaixa perfeitamente para resumir o espírito da paróquia seria essa aqui. A senhora tem? A senhora pode dizer? Sim. Lucas, não tem uma referência melhor de a gente, eu digo assim, de a gente ter como referência o Padre Sérgio. Daqueles momentos assim marcantes mesmo de ver o trabalho pelo povo, pela comunidade, sem sem se colocar como ponto principal, ou então como pessoa principal, mas o outro. Padre Sérgio, no tempo que teve a luta em Vila Diamante, enfrentou aquele povo na época para defendê-los. Foi muito forte.
muito forte mesmo, porque o pessoal na época queria tomar as terras daquele pessoal que já trabalhavam lá. Vieram tudo armado e era policiais, era tudo, enquanto ele afastou todos, se colocou. E ele disse: não sou eu, mas os que necessitam e precisam. Assim, foi muito forte. Vila Diamante é aonde? Interior de Hoje Minas. é, hoje é município de Igarapé do Meio. Assim. Hoje é município de Igarapé do Interessante, né? Meio. Padre Sérgio era exatamente esse tipo de missionário que para ele não tinha tempo, não tinha temporal ruim, não tinha um período ruim, ele ia lá, Ele ia em busca e ele conseguia. Eu não estava também no conflito que teve no município que hoje também é de Lagoaçu, tá? Que é onde ele teve o que botaram fogo. Eu não estava presente, mas Pedrinho, que eu já falei, Edicó, que cimentava tudo, estava lá presente. Quando eles colocaram, ele também se colocou em frente, lutou pelo aquele povo, e quando eles chegaram com tudo armado em cima, metralhadoras mesmo em cima dele, mandou ele tirar, né? A arma dele, ele foi quando ele botar as mãos para cima, Sim. foi isso mesmo, botar as mãos para cima, ele foi para pegar o texto, eles botaram As armas nele. nele. Aí ele disse: eu quero pegar minha arma. Aí eles em cima, ele botou a mão no bolso, quando ele puxou o terço, se ergueu as mãos com o terço. Dali foi assim, foi a história mesmo, verídico, Sim. que aconteceu mesmo. Eles foram desarmados, todo mundo baixou. E dali ele lutou e conseguiu. Então, minha referência. Padre Sérgio. Que fez história linda dentro de Vitória do Mearim. Fez história e é uma História. parte É muito uma importante parte. da história É. da paróquia Nossa Senhora de Nazaré em Vitória do Mearim. Né? Não tem como não falar da nossa paróquia sem citar Padre Sérgio. Cônego Eliúde iniciou toda esta história. Mas, perdão, Senhor, Cônego Eliúde, você deixou esse início de história para nós, mas ele entregou nas mãos de Padre Sérgio. E ele fez, não foi nem o dobro, nem o triplo de toda a sua vida. Tem Padre Franco, quando chegou, que ele pediu essa ajuda, veio e deu continuidade. Vocês olharam a história do Padre Sérgio, que a gente fez um livrinho quando ele fez uns 50 anos, depois é quando ele fez 70, a gente complementou esse livro dele. O que ele fez dentro de Vitória, nós temos esse livro, essa história de Padre Sérgio. Na ajuda, tanto material como espiritual e social. E educacional, porque deu continuidade do Cônego Eliúde. É isso aí, meus amores. É isso, né? Vamos falar um pouco sobre alguns eventos da nossa paróquia. Fale pra gente, lá. assim, um evento especial, significativo para a senhora, que foi marcante. Que, assim, esse aqui faz parte da minha história. Não tem como a senhora falar da sua caminhada sem esse momento. Jéssica, meu amor. São vários. São vários assim, porque cada momento vividos por mim é uma história. É um ponto que marca. Porque a gente vai fazendo a diferença em cada momento desse. Que a gente não quer fazer igual, a gente quer fazer diferente. Então, assim, eu não tenho que dizer assim, é este, Jéssica. Não tenho, meu amor. Porque todos eles foram especiais. Todos eles foram marcantes. E todos eles fizeram com que eu me empenhasse mais, vivenciasse mais, fazer melhor.
A senhora é uma pessoa que tem muita história dentro da nossa paróquia. Assim, você acha que merece ser compartilhado algum momento de força, de solidariedade da nossa paróquia, da nossa comunidade? Um momento, assim, que você acha que a gente precisa até melhorar a nossa paróquia, assim, essa questão? Entendeu, não, né? Entendi. Deixa eu ver se eu entendi, Jéssica. Pois é, assim, na nossa participação como fiéis, dentro da da nossa caminhada, comunidade, da caminhada. igreja, do que acontece. Então, sim, ainda mesmo... A senhora aceita café? Você aceita um pouquinho de café? Não, vou agradecer, meu amor. Tem aqui água aí. Tem muitas pessoas que ainda são muito incompreensíveis. Não incompreensíveis sim. mesmo. Porque ainda tem pessoas, já até citei aqui, que ainda está apegado lá no passado. E vocês sabem, todos nós sabemos, que o novo, às vezes, ele nos traz medo, incertezas. Essas pessoas ainda estão muito fechadas. E vou um exemplo, quando uma pessoa que está iniciando a sua caminhada, ou então chega um padre novo, ou então nós estamos acostumados, vamos dizer, com os seminaristas que chega a outros, não dá o devido apoio que precisa, sempre fica com o pé atrás. o pé atrás. Sempre não olha o que de bom ele pode fazer, o que ele vai trazer, o que ele vai fazer. Mas fica A senhora olhando... vê isso mais como um apego ao passado ou uma arrogância em Apego ao aceitar aquilo passado, que é novo? desculpa, eu já dar a resposta antes de você terminar. Sim. Apego ao passado. Não quer mudanças. Mas é preciso, eu já falei aqui, mas é preciso a gente mudar. A igreja, ela tem que acontecer e fazer esse novo. Porque Eu as citaria coisas esse vão novo mudando. como uma abertura. Eu acho que o Padre Rosivaldo até falou isso algumas vezes para mim já. É uma abertura ao Espírito, porque o Espírito ele sopra sobre a igreja e aí vê o que precisa e o que não precisa. E muita gente não acredita nesse sopro em que muitas vezes o Espírito precisa mudar, faz a mudança de direção para que as coisas aconteçam melhor. Até porque, Lucas, toda a nossa vida, nós somos, como se diz, abençoados e orientados pela ação do Espírito Santo. E isso é confirmado através do sacramento do batismo. Mas quando nós nos fechamos para viver essa ação do Espírito Santo, como você falou, o que acontece? Eu me fecho também para as coisas novas. Eu me fecho também para a ação salvífica da igreja, que vem através do nosso trabalho, através da nossa missão, através do nosso fazer. É a ação do Espírito Santo sobre a igreja. E se ela está sobre a igreja, ela está sobre o seu povo, a igreja povo. E muitos não é todos, muitos vê igreja templo e não igreja povo. Quem somos nós sem a ação do Espírito Santo de Deus? Quem somos nós? Ninguém. Então, a dureza do nosso coração é que faz com que nós nos fechamos para viver essa graça amorosa do Senhor. Ir ao encontro do outro, viver a missão que somos chamados. Eu acho que a grande dificuldade ainda das pessoas, dona Luzimar, é exatamente isso que a senhora falou. É dissociar, digamos, a ação e a vivência do Espírito Santo. Por exemplo,
daquilo que acontece dentro da igreja, digamos assim, que parece que para muitas pessoas o Espírito só age no momento da missa, no momento em que uma pastoral está reunida, que tem algum evento, e aí quando sai daquele ambiente é como se tivesse cessado a ação e nada tivesse acontecido Pois fora é. dali. Acho que uma das grandes dificuldades das Justamente. pessoas se empenharem mais até no serviço da igreja e viverem de fato a sua fé é exatamente essa, dissociam. É como se o Espírito não fosse uma coisa continuada. Digamos, o meu batismo só vale dentro da igreja, templo, mas não vale fora dela no meu cotidiano, no meu trabalho, na academia que eu faço, por exemplo, na escola que eu frequento, na minha vivência no geral, né? No meio em que eu vivo. Exatamente. No meio em que eu vivo. Então, o Senhor nos chama para essa missão, para levar os seus ensinamentos no meio em que eu vivo. E eu começo lá da minha família. Olha, ontem nós estávamos no encontro de pais e padrinhos. Aí, onde teve um questionamento muito forte, que eu provoquei mesmo, eu já cheguei até depois que a colega tinha iniciado, aí ela falando porque o pai não é batizado. A madrinha só batizou, só tem o sacramento do batismo. Aí eu fui. Aí, mas quando foi que mudou isto que não foi nem tempo por causa do pai, por causa da madrinha, que ela não pode ser madrinha por causa que ela não tem a Eucaristia, não tem a Crisma. Eu disse, você vai participar das missas na comunidade? Perguntando a morava, e ela disse, às vezes. Aí eu sorri e disse, olha, nós vamos trabalhar o segundo encontro que diz comunidade, lugar de partilha e fé. Eu disse para ela, se você participasse da sua comunidade, dos momentos celebrativos, das atividades que tem dentro da sua comunidade, você saberia como aconteceu as mudanças, desde quando e por que essas mudanças. Aí terminou o encontro, nós ficamos conversando. Assim, eu senti assim aquela tristeza tão forte nela que ela foi e olhou para mim e disse, a senhora tem razão. Triste é aqueles que não abrem os olhos para ver as coisas que o Senhor faz por nós. Aquilo assim me tocou, sabe? E se eu fosse desculhambar ela? Se fosse dizer palavras duras, nós também tem que saber conversar, para que também haja essa mudança nas pessoas. E assim, a nossa paróquia ela é uma paróquia que são 301 anos, né? Temos histórias, tradições. E cita pra gente um evento que a senhora considera muito especial. O nosso festejo está se aproximando. Cite pra gente um momento assim bem especial que a senhora considera um evento da paróquia. Eu tenho assim 2 eventos assim, não é só um, eu tenho 2. 2 eventos assim, até como experiência muito forte. O festejo da nossa padroeira e as Santas Missões Populares. Que são lindas. Lindas e mexe, eu digo com toda certeza para vocês, a conversão. A conversão. E o empenho. Então, são 2 eventos assim muito fortes que a gente deve trabalhar, porque trabalha não só a espiritualidade, mas toda uma vivência de fé, devoção e participação. Fé, devoção e participação. Fé, participação e devoção. Que essa devoção, porque a gente se joga para o trabalho.
a gente se joga para as coisas do Senhor. A gente quer fazer o melhor. E essa devoção que a gente vai nesse jogar, a gente faz com carinho e com amor. Por quê? Porque é a nossa fé que está ali. Aí a gente vai participar assim mesmo com todo empenho. Todo empenho. Então eu tenho esses dois momentos, esses dois eventos. São marcantes. São marcantes. E conte pra gente um pouco assim da sua expectativa pro festejo 2024, que tá se aproximando. A senhora é uma das coordenadoras. A senhora é a principal coordenadora. Meus amores, meus amigos que nos escutam, que está nos ouvindo, participando conosco neste momento. O festejo 2024, a expectativa grande e uma expectativa de fazer mais uma diferença nesta evangelização, uma evangelização de fé, de devoção. Vem muitas mudanças. Eu digo muitas? Não, algumas. Vem algumas mudanças, são muitas não, já algumas mudanças. Que é preciso compreensão, é preciso aceitar o novo, é preciso olhar para que dê certo. Precisamos olhar tudo com novos olhos. Eu já peço de antemão aqui para os nossos ouvintes, para os nossos irmãos que nos ouvem, nossos amados irmãos e irmãs, que vamos dar as mãos nesse festejo. Vamos fazer essa diferença, mas com amor, com carinho e no acreditar que vai dar certo. Porque vai dar certo. Porque vai dar certo. Que vai ser lindo. E vai ser lindo, e já está sendo lindo. Não é à toa que nós estamos ficando em reunião, começa às 9 horas, sai 1h30, 2 horas, e quando é à noite é até 10 horas, 10h30, e assim. O preparativo está tendo muito. O preparativo está tendo muito. Eu, como coordenadora, eu sou como se fosse a representante dos leigos e leigas. Então, o que eu estou fazendo é por vocês. Não é só a minha visão, mas a visão do outro. Inclusive, eu já estou, assim, fazendo algumas perguntas, dizendo algumas coisas, aí eu fico escutando o que é que meus irmãos e irmãs estão achando, para alguns. E aquilo eu me animo. Tá bom. Dona Luzimar, a gente quer então fazer agora uma dinâmica com a senhora, né? E como vai funcionar essa dinâmica? Como vai funcionar essa dinâmica? A gente vai fazer uma pergunta e a senhora vai responder com a primeira coisa que vier na sua mente. Não pode pensar muito. Senhor. Perguntou, a senhora responde. Respondeu, tá? A primeira coisa que vier na sua mente, tá bom? Ô, Senhor, assim, vamos então, lá. Vamos. Dona Luzimar, um santo de devoção. Santo Antônio, Nossa Senhora de Nazaré. Um padre da nossa paróquia que você teve um impacto significativo na sua vida. Já citei Padre Sérgio. Qual a sua lembrança favorita de um evento ou celebração na paróquia? Eu posso citar os dois, como eu já disse. Tá bom, vai. O festejo Nacional Nazaré, os festejos, todos eles, e as Santas Missões Populares. Uma amiga ou um amigo que na comunidade que a senhora admira? Zenil de Santos Prazeres. Zenil de Santos Prazeres. Tá. Se você pudesse descrever a paróquia em uma palavra, qual seria e por quê? Senhor, como eu descreveria a minha paróquia? Excepcional. Linda. Por quê? Porque ela nos dá o encaminhamento, nos dá a visão de como viver como irmãos e irmãs em Cristo. Certo. Qual o conselho mais valioso que você recebeu de um membro da paróquia?
Tá contando. Fé. Siga com fé, você consegue. Siga com fé que você consegue. Qual livro ou texto religioso que teve um grande impacto na sua vida? Uma citação bíblica, por exemplo, um livro que a senhora leu. Ergo os olhos para os montes, de onde virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Salmo 121. Salmo 121. Compartilhe um momento em que a igreja ajudou você em uma situação difícil. No meu matrimônio. Quando eu fiz meus 24 anos de casada, que houve um problema, onde eu tive o apoio dos padres da época. Príncipe, Padre Sérgio e Padre Gabriel Marques. Padre Gabriel Marques. E a minha amiga Célia Brito, que não me deixou de jeito nenhum, assim, de lado, com as orações, momento que... Sim. Qual a sua música favorita? Oração da família Padre Zezinho. Oração da família Padre Zezinho. Qual a sua lembrança mais especial de um trabalho voluntário na paróquia? Repete, por favor. Qual a lembrança mais especial de um trabalho voluntário na nossa paróquia? Quando nós distribuímos a sopa nos bairros, no templo das Irmãs da Misericórdia, que era do Grupo Alain. São vários, são muitos trabalhos voluntários que eu faço, ajudo, mas foi o que se marcou mesmo. Daí a gente faz os outros assim bem. Sim. Qual o primeiro grupo que a senhora participou na paróquia? Clube de Mães. Um conselho que você daria para os jovens cristãos? Siga com fé e perseverança. Siga com fé e perseverança. Uma pessoa da paróquia que a senhora admira muito, atualmente. A senhora já citou, né, Padre Sérgio, que foi uma inspiração, mas atualmente, uma pessoa que a senhora admira muito na paróquia. Vera Lúcia. Na Vera. Qual a atividade preferida da senhora durante o festejo? Todos. Todos. Como coordenadora, eu tenho várias. Todos. Assim que eu admiro cada trabalho, gente. Cada trabalho. Já fiquei no grupo de liturgia há 2 anos, já fiquei no grupo das rainhas, não é? Já fiquei na coordenação, que não é a primeira vez. 2021 foi um período forte perto de minha mãe, Padre Isaac, assim, me deu muito apoio. Era coordenadora dessa época também do festejo. E Já foi rainha, vovó? já fui rainha, vovó, a minha filha já foi rainha, a minha sobrinha já foi rainha, e assim foi. Dona Lizimar, um sonho ou desejo para o futuro da paróquia? Deixa eu ver aqui, assim, são tantos, mas eu vou dizer aqui que tenha mais estrutura. Estrutura física ou estrutura... Física. Assim. Física. Estrutura física, que estamos precisando muito, a nossa paróquia está precisando. Principalmente aqui na Matriz, a nossa igreja Matriz. Se um você... sonho. Oh, desculpa. Se você pudesse fazer um pedido para Nossa Senhora de Nazaré, qual seria esse pedido? Tantos pedidos, Senhor, mas eu pediria, como eu continuo pedindo, que traga muita paz, muito amor e também discernimento para as pessoas na sua vida cristã. E é isso, né?
Então, nós conversamos com a dona Luzimar, que é mãe, é avó, é Bisa, esposa, é filha, é bisavó, bisavó, é missionária, né? Ministra da Eucaristia, pastoral do batismo, faz parte da, dos encontros de sacramento do dos matrimônio. encontros do sacramento. Então, tantas funções para uma mulher só, né? Tantos desafios, tantas realidades em uma única pessoa. São bagagens, experiências que ela tem e que acumulou durante todo esses 65 anos, né? 65 anos de vida. Vamos botar assim uns 45 mais ou menos. É, 65 tenho de 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 vida. vida. de caminhar assim firme e forte uns 45 anos. Não é à toa que ela tem o apelido. É à toa que é um nosso verdadeiro Meu livro Senhor. tombo, né? E é isso. Foi gostosa a nossa conversa, dona Luzimar. Eu gostei. É sempre interessante. Tem uma parte em mim que sempre amou história. Um dos meus sonhos era ser professor de história exatamente por isso. Porque quando a gente... E aí, puxando também para esse lado religioso, uma das perspectivas que é interessante da nossa vida é que a gente consegue penetrar a vida e a realidade do outro, né? E aí, quando a gente senta, conversa, e tem uma conversa gostosa dessa, que a gente escuta, não tudo, mas eu sei que tem bastante história, bastante coisa, que se a senhora pudesse datar, escrever. Quem sabe um dia a gente não vê aí uma livro. autobiografia, né? De Dona Luzimar, ou o livro tombo da paróquia, né? Outra coisa que eu achei interessante nas suas falas, que eu não sabia, porque eu pensei que a senhora era mais associada à vida mesmo de igreja. A senhora falou que, por exemplo, no momento das emancipações, Bela Vista e Garapé do Meio e tantas outras, a senhora estava por lá, né, por dentro também, e teve o contato, conheceu tantas pessoas, né, ainda hoje tem tantas amizades, tantas pessoas que auxiliam, a família que ajuda. Então, é interessante da gente sentar com uma pessoa e ver, escutar a vida dela, escutar a história dela, é exatamente isso. Porque a gente ganha força, ganha inspiração, né? E até um ponto que a gente chega e diz assim, olha, se fulana passou por isso, com fé, com garra, a gente também pode, né? Chega lá, Como? a gente pode Como passar, pode, viu, Lucas? exatamente, e se entregar, sobretudo para a ação do Espírito Santo, né? Na sua fala, eu acho interessante, e vou ressaltar isso, é que a senhora, já citei, tem 65 anos de idade, digamos assim, de vida, de história, e aí a senhora vem de uma realidade totalmente diferente, por exemplo, antes da virada do século, digamos assim, né? Viveu uma realidade de igreja e hoje vive outra totalmente diferente. Mas é uma pessoa que não se apega ao passado e diz assim, não, a gente deveria continuar fazendo as mesmas coisas de antes. A senhora não é uma pessoa que diz isso, a senhora diz, eu tenho experiência suficiente para dizer que as mudanças têm que ser bem-vindas, né? E nós temos que estar abertos, porque são mudanças e sopro do Espírito Santo na nossa vida e na vida da igreja. Tá? Então é isso, dona Luzimar, muito obrigado pelas histórias, pelas reflexões, né? E eu gostaria de saber se a senhora tem alguma mensagem para deixar aqui para nós, para quem nos escuta, né, para as pessoas que vão ver nosso canal depois. Tem uma mensagem assim que nos dê ânimo, que nos dê força. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus por me dar a graça de estar aqui nesta conversa, tá? Com vocês, meus amigos de caminhada, de missão, aos ouvintes, que é um prazer muito grande de dizer, Lucas, ressaltando e voltando um pouquinho, que nessa mudança de emancipação, eu estava trabalhando como mesária, presidente da mesa, tá? Em Garapé do Meio. Eu era presidente de uma das sessões para que acontecesse essa emancipação, tá? E te dizer assim, a gente tem que fazer essa mudança, nós temos que fazer. Quando nós queremos o melhor
quando nós queremos fortalecer a nossa fé, quando nós precisamos da ação de Deus na nossa vida, nós temos que ter essa mudança. Porque a igreja também muda. Porque muda assim, algumas normas sem sair do contexto religioso e do contexto do que o Senhor quer para nós. Se nós formos ver, Jesus ele já começou a fazer essa mudança no Novo Testamento. Jesus ele não pegou o Antigo Testamento, pegou as partes boas do Antigo Testamento. Trouxe para o Novo para fazer essas mudanças. E os evangelhos, assim como as cartas, elas nos dão esse embasamento para que haja essas mudanças. Não é à toa que nós temos o Papa Francisco. Que sabedoria, que bênção divina, que iluminação do Espírito Santo. Não é só os dons, mas é os frutos também do Espírito Santo, essa pessoa, justamente para ajudar a fazer essa diferença, fazer essa mudança. Porque as leis vão mudando, as normas de vida vão mudando. A nossa espiritualidade ela não muda, ela se fortalece diante dessas mudanças. Tá? E aqui estou, e eu é que fico agradecida, muito, muito agradecida pelo convite, ao Luiz Fernando que me fez este convite com a Malha, né? Que me deu este convite, que trouxe, eu fiquei, não é possível, vocês aqui me entrevistando, pequenina serva, diante de vocês, jovens, com futuros brilhantes, não só na vida social de vocês, mas na vida espiritual, dando exemplo para outros jovens. E eu aqui com vocês, eu aqui fico agradecida, agradeço ao Senhor Jesus por estar aqui em Nossa Senhora. E a minha mensagem. Sua mensagem. E a minha mensagem. Que coloquemos sempre a presença do Espírito Santo na nossa vida. Que abramos o nosso coração para viver os ensinamentos que o Senhor Jesus deixou para cada um de nós. E assim possamos seguirmos, não só como pessoas físicas, mas como pessoas de vivência, de fé e de espiritualidade. É a mensagem que eu, assim, continuando aos ouvintes, que acreditem na mudança, porque nós temos um Pai que nos ama e que nos acolhe em todos os momentos da nossa vida. E eu encerro com aquele mesma palavra que você perguntou que eu disse. Ergo os olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. E Ele está no meio de nós sempre. Amém. Amém. Dona Luzimar, muito obrigada por partilhar um pouco da sua jornada com a gente. É assim, pra gente que tá nessa caminhada, começando na vida cristã, é lindo ver o seu testemunho, porque é muita história, a gente tem momentos que a gente chega até se emocionar, porque são muitos momentos lindos que foram vividos e partilhados com a gente nesse momento agora. Então, assim, a todos os nossos ouvintes que estão nos ouvindo, fiquem atentos, porque haverão novos episódios, e foi um prazer muito grande ter a senhora aqui nesse momento com a gente. É isso, volte sempre. E volte sempre. Obrigada. Uma boa noite a todos. E que fique na paz do Senhor Jesus e de Nossa Senhora. Amém. E aguarde que haverá próximos episódios com a gente, né, Lucas? Exatamente.
assistam os nossos vídeos, escutem e sempre façam aquele servicinho, né? De dar uma curtidinha, deixar um like e partilhar também com as outras pessoas, pai, filho, amigos, todos aqueles que forem possíveis. Você clica também no botãozinho de compartilhar e sai enviando o vídeo aí para quantas pessoas puderem, tá bom? Fiquem com Deus e até a E próxima. até a próxima.